E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao capítulo 4 de estruturas de dados, falando um pouco sobre filas ou DSQs. O que é uma fila? A fila é uma estrutura de dados organizada pela entrada de seus elementos. Ela utiliza o esquema FIFO, que é o First In, First Out, que é como uma fila de banco. O primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido, que nem na figura aqui do lado. Criando uma fila. Do mesmo modo que nas outras estruturas de dados, a gente usa uma função bem semelhante, que é a DSQCreate. E a gente armazena o identificador na variável fila, aqui nesse exemplo. Inserindo dados na fila, ou enfileirando os dados, né? A gente usa a função DSQEnqueue, onde que a gente aqui no primeiro argumento a gente coloca o identificador da fila e o segundo a gente coloca o valor que a gente quer inserir. A gente vai ver melhor como que funciona agora no exemplo gráfico, né? Vamos ver aqui, ó. O mesmo código que a gente utilizou ali no exemplo anterior, a gente vai inserir o João na fila, sendo que já tem o José e o Antônio lá. O João a gente vai colocar ele no final da fila, porque ele chegou por último, e ele vai seguir essa estrutura aqui, ó. O primeiro é o José, o segundo é o Antônio e o terceiro é o João. O José, ele é considerado a cabeça da fila, porque ele é o primeiro item. E o João, que a gente acabou de adicionar, ele é como se fosse a cauda da fila, é o último item. Inserindo vários dados na fila, a gente vai usar a mesma função DSQEnqueue, e a única coisa que a gente vai adicionar é a vírgula e mais algum valor que a gente for colocar. A gente pode adicionar até no máximo 15 valores simultâneos. E a gente usa aquele mesmo exemplo, só que agora com dois valores. Ao invés de só João, tem João e Pedro. Então o primeiro é João e depois Pedro. Sendo que o Pedro vai ser a nova cauda da fila. Removendo os dados da fila, ou desenfileirando, a gente vai usar a função DSQDequeue e ela vai remover o primeiro elemento da fila, que vai ser o da cabeça, né? Então aqui a gente usa o DSQDequeue e a gente fala qual é a fila que a gente está pegando e ainda tem essa de guardar o valor que a gente está tirando, porque essa é a propriedade de uma fila. A gente tira um elemento e ao mesmo tempo a gente pega ele e guarda. Aqui um exemplo gráfico, né? A gente tinha o José, o Antônio e o João e a gente desenfileirou um valor e guardou ele na variável val. Então, como José é a cabeça, é o primeiro, então ele que vai ser removido e guardado na variável val. E vão sobrar só o Antônio e o João. Retornando dados sem deletar. Se a gente quiser retornar os dados da fila sem apagar, que nem a função anterior, que é a DSQDequeue, a gente pode usar as funções DSQHead e a DSQTail. Essas duas elas retornam o primeiro elemento e o último. Aqui no exemplo a gente guarda na variável cabe a cabeça da fila, né? E aqui na variável cal a cauda da fila. Vamos ver um exemplo gráfico, fica mais simples. Aqui a gente tem uma fila com os elementos José, Antônio e João. A nossa cabeça aqui é o João, ou José, no caso, e a cauda é o João. Então a gente grava na variável
cabe a cabeça, que é o José no caso. E na variável call a gente guarda a cauda, que é o João. Limpando a fila, né? Removendo todos os elementos dela. A gente usa essa função DSQClear e ela vai remover todos os itens da fila, destruindo a fila, né? Aqui a gente tem o DSQDestroy, ele vai remover a fila da memória, sendo que a gente não vai mais poder usar a variável fila como identificador de alguma fila. Não vai poder mais, porque ela vai guardar um valor indefinido. Verificar se a fila existe. A gente continua usando a mesma função DSExist e a gente só troca aqui no segundo argumento o tipo dela, né? Que no caso das outras estruturas eram DSType grid, DSType list. Para todas as estruturas de dados tem esse segundo argumento, modifica um pouco. Então a gente só usa ela e ela retorna true se ela existe e false se ela não existe. Verificando se a fila está vazia, a gente usa o DSQEmpty e verifica se ela está vazia ou não. Ela vai retornar true se tiver e false se não tiver. Retornando o tamanho da fila, a gente vai usar a função DSQSize. Ela vai retornar quantos elementos tem na fila. Aqui no exemplo a gente armazena na variável tan, né, usando a função DSQSize. E aqui a gente falou qual fila a gente estava referenciando. Salvando filas. Para salvar as filas, a gente pode usar essa função DSQWrite. Ela vai converter a nossa fila em um conjunto de caracteres, né, numa string, e vai guardar nessa variável dados aqui no nosso exemplo. Essa string a gente vai poder usar ela depois, mais tarde, com a próxima função, que é de carregar as filas. Aí, carregando as filas, a gente vai usar a DSQRead e ela vai preencher uma fila que a gente já tenha criado, né, usando o DSQCreate, e ela vai preencher com aquela string que a gente guardou na variável dados. Então essas duas funções de salvar e carregar são úteis para salvar no arquivo ini, no arquivo de texto, para a gente usar depois, ou mesmo durante o jogo, né? A gente guarda no começo e usa mais para frente. Mas a intenção delas existirem é essa, para a gente guardar em até outra estrutura de dados, né? A gente pode pegar e guardar essa string numa lista, ou guardar numa grelha também, pode ser que você use nesses esquemas também, certo? Então, nessa questão de filas era só isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.